dia, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira para o nosso curso técnico de mecânica. Vamos continuar, com as nossas aulas de manutenção e tecnologia mecânica. As aulas passadas, a gente falou bastante, a respeito das manutenções, preventivas, corretivas, preventivas e preditivas. O professor deu bastante exemplo, para a gente entender e começar a se inteirar nesse assunto. E vocês viram em outras aulas, que como todas essas matérias, elas acabam se conectando, cada vez mais. Então, a gente inicia ali uma matéria, uma base teórica de uma matéria, O professor fala um pouquinho das primeiras características, E depois a gente vai seguindo, se aprofundando cada vez mais, nas matérias, Então, é isso que é importante vocês entenderem, toda essa conectividade, Uma matéria puxa a outra, uma precisa da outra, uma é conectada à outra, E dito isso, vamos seguir com as nossas aulinhas, hoje puxando mais para a parte de tecnologia mecânica, tá? Então, como as aulas passadas a gente viu um pouco mais sobre manutenção e hoje a gente vai buscar mais a parte de tecnologia mecânica, ok? Então aí nós temos a nossa agendinha, Os ensaios de dureza, hoje a gente vai ver, se aprofundar mais. O professor falou um pouquinho a respeito disso lá no início das primeiras aulas, Falamos um pouquinho sobre os ensaios, O professor mostrou como é que são feitos alguns ensaios, E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Ensaios de dureza, ensaios de impacto, E vamos iniciar aí os primeiros contatos como os tratamentos térmicos, têmpera e revertimento. Também vamos se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, tá bem? Antes de tudo, vamos iniciar falando a respeito da escala Morse, galera, tá? Então a escala Morse é o primórdio lá de tudo, Onde tudo iniciou. Ela foi criada por Frederick Morse em 1822, Nessa época aí o professor já devia ter uns 20 anos, mais ou menos. Média dureza por riscagem entre materiais. A escala vai de 1, que é o talco, até 10, diamante. Pessoal, então, antes de existir a máquina, já testava dureza com algo bem simples, Riscar um material no outro. É assim que eles faziam antigamente. Será que esse material ele é mais duro ou mais mole que o outro, Então vamos riscar um material no outro para ver qual é essa dureza, do material. Então foi Frederick Morse, quem criou essa ideia lá no século XIX. Ele colocou 10 minerais em ordem de mais mole ao mais duro. E assim nasceu a escala Morse. Até hoje, galera, ela é usada como referência, principalmente para comparação rápida entre materiais. Então, hoje dentro ali do teu setor, ainda você vão ter algumas, um kitzinho, que eles chamam, um kit Morse lá, e vai ter alguns materiais lá que você vai conseguir fazer essa comparação, ok? Aí você pega esse material e risca para ver se ele está sendo mais duro, ou mais forte que o outro, beleza? Então bem tranquilo, vocês vão ver isso na prática. Hoje, claro, a gente usa pouquíssimo. Mas garanto para vocês que dentro do setor de manutenção vai ter não é nem equipamento, esses materiais, beleza? Então vamos seguir lá. Escala Morse. Quando o técnico quer ter uma noção, rápida de dureza e um revestimento de um revestimento cerâmico ou de uma broca, ele usa esse kit de pontas de dureza Morse. Aí foi isso que o professor falou.
Se o mineral 7 risca a superfície, significa que a dureza está abaixo desse valor. Lembra? Então tem a tabelinha lá do 1 ao 10. Né? Se você pega lá o material 7 e consegue riscar a superfície daquele outro determinado material, significa, né, que esse material aí ele é mais duro que os outros que o outro material, né? Então ele está abaixo desse valor, ok? Um erro comum aí é achar que a escala Morse é linear, né? E não é. O salto de dureza, pense lá, tem uma escala de 1 a 10. O salto de dureza do 9 até o 10, o 9 lá é o corindo e o 10 é o diamante. É enorme. O diamante é cerca de 4 vezes mais duro que o corindo, tá, galera? Então vejam só que ele não é uma escala linear, né? Então ele é muito, de um para outro ele tem um pulo aí gigantesco, né? O professor trouxe uma tabelinha para vocês entenderem, né, como que funciona. Então vamos pensar assim, o talco e o gesso nós conseguimos riscar com a unha, né? Com a nossa própria unha ali a gente consegue fazer esse risco, né? Aí a gente já pega ali o talco, o gesso, o calcite, o fluorite, a apatite, a gente consegue furar, claro, com a moeda de cobre a gente consegue furar todos eles, né? Talco, gesso, calcite, fluorite, apatite, né? Mas com a unha somente o talco e o gesso. Aí a gente pega lá o vidro, né, galera? O vidro e o canivete, a gente já consegue ir do talco até o apatite ali, né? Já consegue riscar esses materiais, ok? E depois nós temos lá o do 6 até o 10, né? Que é a ortose. Esse aí ele consegue riscar o vidro. Né? Eles conseguem riscar o vidro, galera. Imagine a força que é, né? O tamanho da dureza que é isso aí. Beleza? Então bem tranquilo aqui, né, galera? Introdução aos ensaios mecânicos, né? Vamos pensar um pouquinho lá nos ensaios mecânicos. O professor vai dar uma breve revisão aí. Ensaios simulam as condições reais de uso do material, ok? Avaliam resistência, deformação e comportamento. São fundamentais na manutenção e inspeção de peças. Então, na nossa última aula, né, lá em manutenção, vimos que como monitorar, né, uma máquina para prever as falhas, correto? Mas o que faz uma peça, né? Mas o que é que uma peça faz como um eixo ou uma engrenagem, né? Resistir ao trabalho constante, né? Então, quem faz isso acontecer é a dureza, ok? Pensem nela como escudo ou couro, né? Do nosso metal. Se o material é mole, ele se desgasta rápido e a máquina para. Se ele é duro, ele aguenta, né? A dureza é a nossa primeira linha de defesa contra o desgaste, tá, pessoal? Então vejam só que a dureza é a nossa primeira linha aí de defesa contra o desgaste, ok? Origem dos ensaios, né? Os ensaios começaram lá no século XIX com Brinell, lá em 1900. Aí evoluíram para Rockwell, 1919. Depois Vickers, 1921, né? Hoje são totalmente automatizados e digitais, na nossa indústria 4.0, ok? Então lá no início, lá na Revolução Industriais, os materiais falhavam, sem explicação. Brinell foi um dos primeiros a medir a dureza de uma forma padronizada, né? Ele pegou uma esfera e pressionava no metal. Hoje usamos máquinas digitais, mas o princípio é o mesmo, né? Então pense lá que nessa época lá, próximo lá da Revolução, lá no início da Revolução Industrial, nas primeiras máquinas a vapor, né? Então, como falhavam muito, né, esses produtos aí, eles começaram a entender, né, o porquê que isso estava falhando, o que estava acontecendo, qual era o problema, né, que estava acontecendo com esses determinados produtos.
Então, Brinell, né, foi um dos primeiros, né, a medir a dureza, né, de forma padronizada, né, de forma padronizada, ok? Porque nós tivemos a escala Morse, né? O Morse ele também fazia esse teste, mas, né, de uma forma mais básica, né? E Brinell não, Brinell trouxe aí uma forma mais padronizada de a gente estar realizando, né, esse processo, ok? Importância dos ensaios na manutenção, né? Garantem segurança e confiabilidade, detectam alterações por fadiga, calor e desgaste, previnem falhas catastróficas, né? Quando o equipamento quebra, galera, o prejuízo não é só a peça, o professor fala muito isso, né? É o tempo de parada, a perda de produção. Por isso os ensaios são parte da manutenção preditiva. Eles mostram a saúde do material antes que algo grave aconteça, né? Então veja lá, galera, como é importante, né, essa conectividade entre ensaios, né, a importância dos ensaios dos materiais com a nossa parte de manutenção, né? Então, e isso entra na parte de manutenção preditiva. Quando a gente faz um ensaio de material, a gente entende ali, né, as propriedades dele, se eles estão de acordo com o que essa determinada peça vai trabalhar, né, ou se não, se ela foi reprovada e vai ter que retornar lá para as propriedades, né, para a gente refazer toda a parte lá de têmpera, revenimento. Então é bem importante a gente entender isso e quanto que isso liga, né? Quanto que isso se conecta aí com a nossa manutenção. Como o professor falou nas últimas aulas, né? Então tudo aí ele acaba se conectando, né? Então é importantíssimo. Vamos seguir lá. No setor automotivo, os ensaios de dureza garantem que o virabrequim, por exemplo, não vai deformar com o tempo, ok? Então vejam só, né? Imagine lá no setor automotivo, né? Se vocês forem trabalhar em algumas multinacionais nesses setores, né? Então esses tipos de ensaios são ensaios aí que garantem, né, a dureza, né, do virabrequim, que ele não vai deformar com o tempo, ok? Então nós já vimos isso, mas o professor vai, né, relembrar, né, a mente aí de vocês. Então, quais são os tipos de ensaios que nós temos hoje, né? Hoje nós temos o ensaio de tração, nós temos o ensaio de dureza, de impacto, de torção, ok? Então, e fadiga, né, galera? Cada um avalia um tipo de esforço, ok? Então, nessa aula, o nosso foco, né, vai ser aí o dureza e impacto, beleza? Galerinha, dá só um minutinho, professor, tá? Bem rapidinho, tá? O professor já volta aqui. Voltei, pessoal. Perdão. Vamos lá. Então, né? Então, nessa aula, nós vamos ter o foco aí na dureza e no impacto, né? Então, exemplo lá, a chave de fenda. Todo mundo conhece a chave de fenda, né? E quem não conhece vai conhecer muito, né, no setor. Então, se a ponta dela for muito mole, pense lá, aquela ponta da chave de fenda, ao apertar um parafuso, ela se amassa, né? Ou espana na hora, ok? Então, o fabricante garante que a ponta da chave tem uma dureza altíssima, muitas vezes por um tratamento químico, para que ele resista à pressão sem deformar. Na mecânica, a gente precisa dessa certeza, pessoal, tá? E aqui o professor deu, né, o exemplo aí da chave de fenda, mas vocês vão ver muitos e muitos materiais com esses especificações. Exemplo, né? Então, quando a gente vai pegar lá aquela parte, a ferramenta de fresa, né? Então, muitas ferramentas elas vão ter todas as suas especificações, né? Com ponta de diamante, com tratamento térmico de têmpera, revenimento. Então, todas essas situações vocês vão ter que estar integrados, ok? Por quê? Por que o professor fala isso?
Então vocês vão estar lá na produção e vão ver que um determinado material ou uma peça, né, ela está tendo um desgaste maior do que o normal. Poxa, mas espera aí, o que está havendo, né? O que está havendo com esse material aí, que ele está se desgastando de uma forma não natural, ok? Aí vocês vão precisar verificar isso e depois o professor vai passar um pouquinho lá, vocês vão entender que muitas vezes visualmente você já entende que o material ele não teve o seu tratamento químico realizado de forma correta, beleza? Então vejam só a importância, galera, do tratamento químico, ok? Porque assim, o tratamento químico é ele que vai dar, né, ou todas as características do material, né? Lembra que o professor passou lá um pouquinho a respeito lá do gráfico ferro-carbono, né? Então é importante vocês entenderem todas aquelas metodologias, né? Austenita, mertensita, martensita, né? Então tudo aquilo são importantes para que vocês entendam, né? Qual é o tipo e qual é a característica, né, do produto que vocês vão estar trabalhando. E vocês sabendo qual é essa característica, né, entendendo, né, qual é a característica do material, vocês vão conseguir direcionar ele, né, para produção ou para construção até mesmo, né, do equipamento correto, ok? Então vamos seguir lá. Conceitos de dureza, tá? Dureza é resistência à penetração, galera. Ó, prestem muita atenção, tá? Nesse conceito, ok? Vocês vão ter que saber de cor isso aqui, de cor, já na alma de vocês, né? Então, mede-se com ponta de aço ou diamante. Relaciona-se à resistência ao desgaste, beleza? Então, dureza, pessoal, é basicamente quando o material resiste a ser riscado ou amassado, tá? Veja essa definição, né? Uma definição que o professor trouxe aí, básico, né? Existem, obviamente, algumas definições disso, muito mais técnicas, muito mais, né, aprofundadas, mas são todas, chegam, né, no mesmo objetivo. E a gente precisa saber disso. Então, resistência a ser riscado ou amassado, beleza? Então, exemplo simples aí, né? Como o professor mostrou lá na tabelinha, né? A unha risca o gesso, mas não o vidro, ok? Então, o vidro ele é mais duro, claro, né? O maior erro aqui é achar que dureza é a mesma coisa que resistência, tá? Olha só a diferença. O professor deixou até em negrito para vocês entenderem. O erro aqui é achar que dureza é o mesmo que resistência. Não é, pessoal, não é, ok? Uma peça pode ser super dura, mas se a gente bater com o martelo, ela quebra com o vidro, ok? Isso é fragilidade, né? Dureza é resistir ao amassamento, né? Riscagem. A solução é testar as duas coisas. Mas hoje o nosso foco é o escudo, né? Então é a dureza, tá? Sempre por isso que a gente vem com os ensaios, né? É sempre bom testar, principalmente depois de um tratamento térmico. Principalmente não, sempre depois de um tratamento térmico, a gente faz os testes, né? Então a gente vem aí com todo esse aparato, né? Para realmente verificar se aquele procedimento, né, de tratamento térmico realmente foi eficiente, beleza, pessoal? Então vejam como todo o nosso global, né, toda nossas aulas aí, elas vão se encaixando, ok? Então vamos lá, vamos seguir. O durômetro, o nome é durômetro, galera, beleza? Então o nosso equipamento aí se chama durômetro, ok? O ensaio de dureza quantitativa é feito pelo durômetro. Então, o princípio é simples. Aplicar uma força controlada, né, uma carga, em um penetrador padronizado. A dureza é medida pelo tamanho ou pela profundidade da marca deixada. Tá? Então, vejam só, a dureza é medida pelo tamanho ou pela profundidade da marca deixada.
Muito importante essa informação, pessoal, tá? Então, o durômetro, né? É a nossa balança da dureza, ok? O equipamento pega uma ponta que chamamos de penetrador, né? Pode ser um diamante ou uma esfera, tá? Então, olha, pode ser um diamante ou uma esfera. E aplica uma força específica, né? Essa força é a carga. Lembra lá quando a gente falou em cargas, né? Em newtons e kgf, beleza? Quilogramas força, né, pessoal? E ela é definida por norma. Então tem uma norma, como tudo tem uma norma aí, né, galera? Se o desenho da peça pede que ela aguente uma dureza de 50 HRC, nós já vamos falar um pouquinho a respeito disso, beleza, pessoal? Mas vamos já pensando nessa forma, tá? Quando a gente vai medir a dureza aí de um material através do durômetro, né? Então a gente tem aí as nossas unidades, né? Essa é uma unidade, HRC. A gente tem que aplicar a carga exata para ter um resultado compatível, né? O durômetro faz isso com precisão e nosso trabalho é interpretar a marca que fica, ok? Então sempre, né? Quando a gente vai trabalhar com o durômetro lá, ele vai deixar uma marca, né? E essa marca aí é que a gente precisa, né? Interpretar, né? Medir. Quando a gente fala interpretar é medir mesmo essa marca para ver o quanto isso, né, afetou o nosso corpo de prova. Ok, pessoal? Olha só, é importantíssimo isso, beleza, pessoal? Presta atenção que, como o professor falou, cada matériazinha que o professor está dando aqui, ela está sendo conectada a outra, conectamos uma a outra, né, para a gente chegar aí no nosso objetivo final, que é deixar vocês hipertécnicos mecânicos, né? Para conhecerem de tudo, né? No setor de vocês, ok? Tá, o professor trouxe uma curiosidade aqui, né? Então lá, lembra que nós temos a máquina universal de ensaios lá no laboratório aí, tá? Ela aplica uma força para amassar, né? Imagine tentar furar uma parede. Quanto mais força e mais pontuda a ferramenta, mais fácil, né? Então pense lá que também, quando a gente tem as brocas, né? Quando a gente tem aí uma furadeira, né? Existem brocas para determinados tipos, né? De materiais que a gente vai utilizar. Então a gente vai furar madeira, uma determinada broca, vai furar a parede, né? O concreto, uma determinada broca, né? Então prestem atenção que isso faz toda a diferença. O durômetro padroniza isso, galera, né? Vocês precisam garantir que a peça está firme e que a máquina está na carga correta. Então vamos lá, mais uma vez, quando a gente vai fazer um ensaio, né? Quando a gente vai trabalhar com ensaio, pessoal, é muito importante essas informações, tá? Porque elas vão afetar totalmente todo nossa interpretação, o resultado principalmente, né? Então vocês têm que, quando vocês vão fazer um ensaio, né? Um ensaio ele tem que ser muito bem realizado, ele tem que estar com todas, né, as normas aplicadas, né? Com todos os encaixes feitos, né? Então vai ter ali uma padronização de normas e você vai ter que seguir isso, né? Pense assim, você tem que garantir que a peça ela esteja bem firme, né? E a máquina esteja na carga correta. Ah, vou colocar qualquer carga aqui na máquina e de repente ele não realiza o teste da forma correta. Aí vocês vão fazer a medição desse teste, o material ele foi aprovado, né? Porque vocês colocaram a carga errada, né? E acabou aprovando esse material. E esse material ele vai para a linha, né? Ou melhor, ele vai ser vendido. Imagine se ele for vendido para alguns clientes, para esses clientes trabalharem com eles dentro da produção. Aí começa a ter as falhas, né? Então imagine só, começa a ter as quebras desses equipamentos e aí, meu amigo, aí é um grande problema, beleza? Então precisamos ter muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo.
Nunca jamais apliquem a carga incorreta. Olha aí, ó. Se o projeto pede 150 kg força e você aplica 100 kg força, o valor que aparecerá na tela será falso e você pode aprovar uma peça que vai falhar. Bom, o professor já adiantou isso, né? Mas realmente é isso que acontece, tá, galera? Então a gente tem que ter bastante cuidado, bastante cuidado. O que a gente pode fazer, né? O primeiro passo na operação do durômetro é checar o manual e confirmar a carga da escala, ok? Então, como tudo, nós temos lá um manualzinho, nós temos, né, esse manual aí, ele diz, né, tem uma escala de cargas ali, e você vai ter que, como o professor falou, é um padrão, né, padronizado. Então, você vai ter que observar isso, identificar isso dentro do teu setor, né, e quando forem realizar, né, essas atividades, ou melhor, esses processos, aí vocês vão ter que seguir, né, a forma padrão ali, tá, galera? E professor, e se não existe isso? Eu acho impossível, tá? Principalmente num setor de testes, de qualidade, né? Vocês vão trabalhar vou trabalhar no setor de qualidade. Com certeza vai existir, mas estamos iniciando aqui e tal, e esse técnico não teve, né? Ele não teve a mesma aula com o professor Carlos lá na Escola Estúdio, né? Como técnico mecânico, então ele não conhece, ele nunca ouviu falar disso. Mas eu tive a aula com o professor Carlos, né? E ele me passou que precisamos ter aí nossa tabela padronizada. Cadê essa tabela? Não tem? Então vamos buscar isso, ok? Tenho certeza que isso vai ficar bem tranquilo para vocês. Galera, é importante vocês conhecerem isso, muito importante, porque não tem coisa mais vergonhosa, sabe? De vocês entrarem dentro do setor já como técnicos formados, né? Capacitados tecnicamente, inteligentes, né? Que vão sair daí com certeza dessa forma, e chegar lá e fazerem, né, o seu supervisor ou o seu par ali, vamos fazer um teste agora, né, de dureza do material, né, e vocês aplicarem de forma errada a carga, tá? Só por conta de não conhecerem as tabelas, né, e não seguirem, né, com as normas. Então, muito cuidado, beleza, pessoal? Dito isso, nós temos aí o nosso trio de ouro, que a gente chama, né? Que é o Brinell, o Rockwell e o Vickers, né? Esses caras aí que são os caras que a gente, toda vez que a gente fala, né, em dureza, né, a gente pensa nesses caras aí, beleza, pessoal? Bem importante conhecer cada um deles, né? O professor, obviamente, vai dar aquela introdução, né, um conceito, né, para vocês entenderem. Mas o aprofundamento do conhecimento, né, tem que ser de vocês, tem que partir de vocês, galerinha, de vocês, tá? O professor vai dar uma dica. Eu, né, na minha época de cadeira, né, eu sempre que eu conhecia algo novo, eu buscava isso, né? Então, vou buscar um pouquinho a respeito de Brinell, vou buscar um pouquinho a respeito de Rockwell. Vou dar até uma dica, Rockwell é o que a gente mais usa, tá? Então, vou buscar um pouquinho ali de Rockwell, né? Vou entender ali algumas descrições, algumas características, né? Então, pessoal, é bem importante, tá? A busca desse conhecimento tem que partir de vocês, ok? Então, Brinell, lá já temos o nosso primeira unidade também. Brinell é HB, tá? Toda vez que a gente vê dentro de um ensaio aí HB é que a gente está usando o Brinell. Beleza, pessoal? Então, usa uma esfera, mede o diâmetro da calota. Bom para materiais heterogêneos, né? Então, tem alguns materiais que têm a superfície irregular, né? A gente usa bastante o Brinell. Tá? O Brinell,
quando a gente fala ali, ele vai fazer um teste, né? Ele vai dar uma batida no material, ok? Através aí de uma esfera, né? Normalmente tem um material, tem uma esfera esse material, ele bate aí bem simples, tá? O professor está falando um português bem coloquial aqui. Aí bate aí no corpo de teste, né? Ele vai fazer uma calota, né? Esse corpo de teste. A gente mede essa calota, beleza? Vamos seguir lá. Esse aqui é Rockwell, o HR. Lembra que o professor mostrou lá para vocês? HRC? Então aí, ó, nós usamos muito, tá? O Rockwell, né? O Rockwell, então, ele usa um cone ou até mesmo uma esfera, né? Na ponta aí do material. Mede a profundidade, rápido e mais comum na produção, ok? Então, pense que lá, Brihel, ele mede a colota, né? E ali, agora no Rockwell, a gente mede a profundidade que foi realizado esse teste, né? O quanto que esse material deformou, beleza? E daí nós temos o Vickers, que é o HV. Usa uma pirâmide de diamante, mede diagonal, o mais preciso e versátil, tá? Então pense que o Vickers aí ele é um dos testes mais precisos que existe, né? E ele usa uma ponta de diamante aí em forma de pirâmide, ok? E ele mede a diagonal, né? Que foi realizada ali quando foi realizado esse ensaio, né? Essa deformação dentro do corpo de teste, tá? Ele é muito preciso, galera, mas é um teste um pouco mais caro, tá ok? Beleza, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Todo mundo certinho aí? Conseguiram entender basicamente a ideia, né? Da gente trazer o tratamento térmico, o porquê do tratamento térmico, porquê as características no tratamento térmico corretas, tá? Para que a gente possa ensaiar essas peças, ok? Ensaiando essas peças, né, dentro dos nossos ensaios, verificar se essas peças estão com o tratamento correto, da forma correta, com dureza, aí vocês vão buscar, né, determinado material ou determinado objeto ou produto vai precisar de um determinado material diferente. Aí vocês vão fazer esses testes, aprovado esses testes, aí sim é liberado esse material, né, para venda ou para linha de produção, galera. Então, olha a importância dessa conectividade, né? E depois daí, quando esse material vai para a linha de produção, né, entramos então com a nossa manutenção e entendemos dentro da linha de produção, depois de pronto esse produto, se realmente esse produto está ou estão, né, com as características corretas, tá? Estão com as características corretas, estão trabalhando da forma correta, né? Essa peça ela foi desenvolvida para o motor, ela realmente, né, está atuando de forma correta ou ela está se desgastando por conta do quê? Do tratamento térmico, beleza, pessoal? Olha a importância dessa conexão, ok? Então, continuando um pouco aqui, né, com o nosso trio de ouro aí, Brinell, Rockwell e Vickers, né? Na indústria temos 3 principais heróis de ensaios de dureza, né? E vocês devem saber qual usar, né? Então, Brinell, o professor falou, né, é o avô de todos lá, né? Com uma esfera grande, ótimo para tirar média da dureza em peças grandes. Então vamos pensar em Brinell, vamos fazer, né, esses ensaios aí em peças grandes, ok? E ele tira, na verdade, uma média. Aí temos aí o Rockwell, né, é o mais popular, rápido, porque ele mede a profundidade, que o penetrador afunda direto no painel, né? Ou melhor, no corpo de prova aqui, né? Direto no corpo de prova. O Vickers é o mestre da precisão, né? Usando uma ponte de diamante, perfeito para camadas finas ou materiais super duros. A escolha do método correto é o que define o técnico, tá? Aqui, pessoal, bem tranquilo também, tá? Então, como o professor falou no slide passado aí, né? Então é bem claro, né, o que cada um faz. Aqui o professor trouxe um pouquinho mais para vocês entenderem como utilizar isso, quais desses, né,
métodos a gente vai escolher, mas fica muito realmente do tato aí do técnico, né? Então eu vou medir, né, sei lá, uma peça muito grande, vou buscar o Brinell, né? O Brinell vai ser mais fácil de eu fazer esses testes, né? Eu preciso medir uma peça média, né? E essa peça eu preciso ter uma certa precisão, né? E uma rapidez, né? Para medir. Então eu vou usar o Rockwell, né? E agora, se a peça ela for uma peça muito dura, super dura, né? E eu precisar um pouco mais de precisão, ok? Então vamos aí partir para o Vickers, né? Claro que quando vocês estiverem lá no setor de vocês, vocês vão buscar isso, né, de uma forma mais tranquila, principalmente se de repente vocês estiverem num setor de engenharia, né? Vão conversar com o engenheiro. Muitas vezes as especificações vêm no desenho também, tá, galera? Então, às vezes o desenhista lá, ele coloca, né? Se for um bom desenhista, o que vocês vão ser também, né? Então ele coloca lá quais os tipos de ensaios, beleza? Seguindo ainda com o nosso trio, né? Então aí, um exemplo, né? Se o chefe mandar você checar a dureza de um grande bloco de ferro fundido, que é um material irregular, lembra que o professor falou que normalmente a gente utiliza aí o Brinell quando os materiais de superfície irregular, né? Você vai para Brinell. A esfera grande lida melhor com variações do material. Se você for testar a ponta de um parafuso pequeno na linha de montagem, você usa o Rockwell, né? Pois ele é rápido. A peça, o material e a norma é o que mandam na escolha. Bem tranquilo, o professor também já deu falou alguma coisa a respeito disso. Não tentem usar o Brinell para peças pequenas demais, ou o Rockwell em peças que exigem extrema precisão, tá, galera? Por mais, olha só, o professor também já conversou, já falei nisso, né, agora, mas vou repetir novamente, ok? Então o Brinell, tá? Não tentem usar eles para pegar, porque ele é uma esfera, né? Então não vai funcionar da forma correta. E o Rockwell, vocês também não vão conseguir, né, trazer, né, a máxima precisão com ele. Então existem, né, essas três diferenças aí para que você escolha a melhor forma de realizar esses testes, beleza, pessoal? Ensaio Brinell, vamos aprofundar um pouquinho agora no HB, ok? Usa esfera de aço ou tungstênio, médio diâmetro da marca deixada, ideal para metais mais macios, ok? Então o Brinell é o mais simples de todos, pessoal. A gente pressiona uma esfera e mede o tamanho da marca. Quanto menor a marca, mais duro o material. Vamos lá, prof. Pode falar, por favor. Acho que tá terminando. É um intervalo, né? Gente, perdão. O professor se empolga aqui, que eu gosto tanto de vocês. O professor gosta tanto de vocês, pessoal. Gosto tanto que o professor se empolga. Perdão, pessoal. Vamos lá, vamos sair para o nosso intervalinho, pessoal. Tá bom? Tchau, tchau.